Muito bom dia para você. Hoje é dia 24 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Êxodo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído do braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto ao mar, perto de Fiairote, de fronte a Belcefom. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir aos egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles. E eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Meus irmãos, e aqui nós temos na passagem de hoje, a gente conhece bem que é exatamente a travessia do Mar Vermelho, onde o povo, ele sai do Egito, eles escapam ali da servidão do Egito, e eles então começam a jornada para a terra prometida. E aí quando eles começam a fazer essa jornada, Deus coloca no coração do faraó, porque isso já estava dito antes que acontecesse. E é isso que a gente precisa entender. Já havia dentro toda essa tormenta um propósito de Deus, uma situação a qual do mal Deus tiraria um bem muito maior. E aí o povo se põe em marcha então, e aí o povo fica se lamentando. E eles fazem uma pergunta que diz: Foi para isso que você nos tirou do Egito? Perguntam para Moisés. Foi porque não havia sepultura o suficiente lá? Era melhor ficar lá servindo do que morrer no deserto. Às vezes a gente está tão acostumado à servidão do pecado que quando você se liberta disso, se coloca na obra e aí começam as tribulações, as tentações, a gente diz: eu estava com a vida muito mais tranquila quando eu estava no pecado do que agora que eu estou na obra. E aí a gente comete o pecado da murmuração. A gente começa a se lamentar de tudo o que está acontecendo, de nossa história de vida, de como as coisas estão se dando diariamente. E a gente, então, não vê o agir de Deus diariamente. A gente não vê a mão poderosa do Senhor a nosso favor diariamente. E aí eu te pergunto, meu irmão, como eu e você temos vivido? Será que a gente tem se lamentado e estávamos tão acostumados ao pecado que a gente está querendo voltar à servidão do pecado do que caminhar com o Senhor? Do que se colocar em marcha rumo à terra prometida? Aquele povo, eles começam então a reclamar de Moisés e sempre diziam isso, porque no coração daquele povo já não tinha esperança. E eles se entregaram à situação. Não havia mais esse desejo de romper, de ver o novo raiar, de ver a liberdade. E é assim na vida da gente muitas vezes. Mas Deus continua dizendo: Moisés, por que você clama a mim?
Diz ao povo que se põe em marcha. E eu vou fazer a minha parte. E sabe qual era a parte de Deus? Ele impulsionou o faraó, usou daquele homem que se achava o poderoso, o grande, o forte, e para os hebreus era também, porque ele tinha muitos à sua disposição. E ele usa então daquele ego do faraó, daquela mão poderosa humanamente falando, para demonstrar o poder do seu braço forte. Assim como Deus também usou a vida dos santos, que não são santos porque não tiveram pecados. São santos por sua bravura, por terem tido tanta intimidade, tanta amizade para com Deus, a ponto de muitos deles renunciarem até às suas próprias vidas, para que o nome do Senhor fosse anunciado, glorificado e exaltado. Não é sobre eles, é sobre a renúncia da própria vida, sobre a renúncia de si mesmo, sobre a renúncia de tudo aquilo que era colocado no seu tempo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles não apontam para si. Santo faz milagre? Não. Quando a gente pede a intercessão, são de pessoas que se mantiveram nessa terra na presença de Deus e, como promessa da própria Sagrada Escritura, ao partirem a amizade com Deus, permanecem intercedendo por nós. Ao Senhor, soberano, único, que é quem de fato faz milagres e quem transforma a nossa vida. Então, que no dia de hoje nós estamos iniciando o primeiro dia útil da semana. A semana começou ontem, domingo, mas hoje é o primeiro dia útil da semana. Que a gente possa tomar uma decisão de romper com o pecado, de romper com tudo aquilo que nos fez escravos até agora e para o qual nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue numa cruz, desceu à mansão dos mortos para nos resgatar. E quando vierem as tribulações dessa vida nova, que aí é uma vida nova que a gente escolhe em Cristo e somos odiados pelo mundo exatamente por fazer essa escolha, que a gente não caia no pecado da murmuração, de revoltar-se contra Deus. Uma vez libertos do pecado, não voltemos à servidão dele. Que Deus te abençoe.